Isaque e Jacó. Amém? Texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 23, diz assim: Porém teve Deus misericórdia deles, e teve piedade deles, e voltou-se para eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis exterminar, e nem os lançou da sua face até o dia de hoje. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, e eu oro, Deus, para que através dela o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, e o teu nome seja engrandecido, Pai, através desta palavra, seu nome seja santificado, Deus, através desta palavra, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui nos aponta uma aliança que o Senhor fez, uma aliança feita primeiramente com Abraão, e Deus faz uma aliança com Abraão de fazer dele uma grande nação, de fazer dele o seu povo, o pai de nações, de levantar um povo a qual ele pudesse, através deste povo, resgatar a humanidade, E Deus tem essa aliança com Abraão. Quando Abraão está para morrer, Deus refaz ou reforça, acho que a palavrinha melhor aqui seria reforçar. O Senhor reforça essa aliança com Isaque, E faz a mesma aliança que ele havia feito com Abraão, ele faz essa aliança com Isaque também. E é interessante porque Isaque enfrenta quase que os mesmos obstáculos do pai, enfrenta quase que as mesmas dificuldades do pai. Isaque tem quase os mesmos desafios de Abraão, e Isaque tem também a mesma aliança que Deus tinha feito com seu pai Abraão. Quando Isaque está para morrer, alguns anos antes, quando a catarata já toma conta dos olhos, quando o vigor físico já não era mais o mesmo, ele pensando que estava para morrer, chama os seus dois filhos, chama o seu filho mais velho, e aí acontece toda aquela briga que a gente já conhece. Jacó tinha comprado a primogenitura do irmão mais velho, e a mãe ajuda naquele plano para que Jacó ficasse com a bênção, em uma profecia que ela tinha recebido, um sonho que ela tinha tido, quando ela estava grávida, se cumprisse. Ela chama o filho mais novo e põe ele para receber a bênção no lugar do mais velho. E aí Isaque chama o seu filho e dá a bênção para o filho mais novo, ao invés de dar a bênção para o filho mais velho. E eu digo que ele achava que estava para morrer, porque ele vive ainda, se eu não me engano, cerca de 80 anos, Depois que ele dá a bênção a Jacó, ele ainda vive muitos anos. Ele encontra inclusive com os filhos perdoados, Se liberaram ali perdão. E Isaque tem um último encontro com Jacó e com Esaú, mais uma vez, A gente sempre confunde os nomes. Mas nesse momento que ele acha que ele está para morrer, ele chama o filho, dá a bênção, e Deus faz com Jacó, quando ele foge para a terra do seu tio Labão, Deus reforça mais uma vez essa aliança que ele havia feito com Abraão, que ele havia feito com Isaque, ele faz agora com Jacó, falando que Jacó seria pai de uma grande nação, que ele usaria essa grande nação para resgatar a humanidade que havia se perdido lá em Adão, E Deus tem essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E aí daqui para frente a gente vai encontrar uma expressão que é muito comum, que a gente vê muitos missionários, pastores, pregadores, e encontramos até em alguns relatos bíblicos a expressão que dizia o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Certamente você já ouviu uma oração, ou talvez você até já tenha feito uma oração assim, O Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Alguns ainda vão mais além, falam assim: o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José, E na verdade, quando a gente utiliza dessa expressão, que é o nosso estudo bíblico de hoje, o que na verdade nós estamos querendo dizer, ou o que na verdade a Bíblia quer dizer
quando aparece essa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então nós precisamos aprender algumas coisinhas aí a respeito dessa expressão, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Expressão essa que talvez você já tenha usado, expressão essa que você ouve no meio dos evangélicos. Eu até anotei aqui no meu estudo que nós muitas vezes possuímos alguns chavões, né? O cristão possui, o evangélico possui alguns chavões, né? Quando o pregador é mais do pentecostal, é mais fervoroso, a gente fala que ele é do manto, né? No nosso dia a dia a gente colocou algumas palavras como o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, está amarrado. São chavões que nós usamos ao longo da nossa jornada cristã. E assim como esses chavões, também nós usamos a expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E muitas vezes você usa essa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó sem saber qual é o significado dessa expressão. Então hoje eu trouxe aqui um breve estudo bíblico, muito resumido, sintetizado a respeito dessa expressão, para a gente poder crescer e aprender um pouco mais, né, do Senhor a respeito dessa expressão que nós encontramos na Bíblia, esse chavão evangélico. Eu queria ressaltar para você que nós estamos aqui num estudo bíblico e a gente tem a oportunidade de interagir com você que está nos assistindo aí ao vivo, né? Que está gravando junto conosco ao vivo essa mensagem, que está sendo transmitida através da página da igreja no facebook.com, né? Batista Nacional Atos, @facebook.com. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa expressão, ou mesmo até algum comentário a ser feito, talvez eu não vou conseguir comentar tudo, e você tem acesso a mais alguma informação que a gente não tem aqui, deixe aí no seu comentário a sua pergunta, deixe aí no comentário aqui dessa transmissão a sua dúvida, ou o seu acréscimo, para que a gente possa estar lendo aqui no final também, tentando responder em nome de Jesus. Amém? Essa expressão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, embora a gente use muito ela, embora ela pareça ser uma expressão muito comum dentro da Bíblia, ela não é. Essa expressão aparece apenas em 5 textos bíblicos. É isso mesmo que você ouviu. Embora a gente mencione tanto essa expressão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, essa expressão aparece em apenas 5 versículos bíblicos, né? Em toda a Bíblia. Ela aparece dessa forma, nessa maneira, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em apenas 5 textos. Nós encontramos ela em 3 vezes em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 10, que depois você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, né, num estudo com mais calma. Eu vou apenas citar aqui para você. Em Deuteronômio 6:10 vai aparecer a expressão de alguém orando ou falando ou mencionando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em Deuteronômio capítulo de número 9, versículo de número 5, é o segundo texto onde vai aparecer a expressão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em Deuteronômio também no capítulo de número 9, versículo de número 27, também vai aparecer lá a expressão, né, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos a 4ª menção dessa expressão no texto que nós lemos, que Deus, por misericórdia do povo e da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, não exterminou o povo, né? Nós temos uma menção nos evangelhos. Está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 11, e aqui eu quero ler com você, não é? Mateus 8, 11, diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nesse aqui também já uma fala de Jesus, né? Aliás, a única fala de Jesus, a única vez que Jesus utilizou dessa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? O Senhor Jesus também fez menção a essa expressão.
Então, embora ela se tornou um chavão no meio evangélico, algo presente nas nossas orações, biblicamente falando, aparece com essa formação apenas em 5 versículos bíblicos. Há uma sexta citação em 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 18, onde faz menção já agora com Jacó transformado, né? A expressão em 1 Crônicas 29, 18 traz assim: ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Né? Então, são 5 menções ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e uma sexta menção, uma única menção ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, já porque contando como Jacó já havia sido transformado, havia tido a sua vida mudada, a sua vida transformada, e aí aparece não o nome Jacó, mas aparece o nome Israel. Todas as 5 vezes, ou 6 vezes, do jeito que você preferir, que essa expressão apareceu na Bíblia, ela está fazendo menção à terra prometida ou a uma promessa, né? Então, está se mencionando aqui nessa expressão, nas vezes que ela é mencionada na Bíblia, o fato de Deus estar falando da terra prometida ou da promessa da terra prometida, né? É importante mencionar que quando a gente fala que terra prometida, nós estamos falando da terra já conquistada ou daquela terra que ainda seria conquistada pelos judeus, ou mesmo daquela terra celestial que nós, enquanto cristãos, né, conquistaremos junto da volta de Jesus, que vai nos levar no arrebatamento para morar nessa terra. Quando o texto fala de Abraão, Isaque e Jacó, ou Abraão, Isaque e Israel, dependendo do jeito que você preferir, 5 ou 6 citações, né? O texto também está falando geralmente de promessas. Quando nós utilizamos dessa expressão, ou lemos essa expressão, é para que nós possamos também trazer à nossa memória as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó e também às nossas vidas, né? Que é a promessa de morarmos com o Senhor, de habitarmos numa terra que pertence ao Senhor, que é a promessa de estarmos ligados, conectados, unidos ao nosso Deus, né? Que são as promessas de que todas as intempéries, as dificuldades deste mundo atual passariam e nós podemos estar firmados nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, não é? Aliás, utilizarmos da expressão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos nossos dias, que são dias de pandemia, não é? Hoje aqui é 28 de julho, nós estamos aqui na igreja gravando essa mensagem às 19h38, nessa data estamos vivendo um período pandêmico, né? Uma doença que aflige o mundo inteiro, e chamarmos para nós essa expressão do Deus de Abraão, Isaque e Jacó é muito propício aos nossos dias, porque quando eu oro utilizando dessa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu me lembro das promessas de Deus. Então isso fortalece o meu coração, dizendo que toda essa pandemia vai passar, essa dificuldade vai passar, ela vai ser vencida, nós vamos superar tudo isso. E muito breve, com a graça do Senhor, né, voltaremos aí à nossa vida normal, ou encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos uma vida normal nos ares também, na Nova Jerusalém, sem pecados, né? Então eu preciso acreditar que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que age nos nossos dias e que pode também nos livrar dessa pandemia. Então, quando eu falo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu estou trazendo à minha mente, ao meu coração, as promessas que Deus tem sobre a minha vida, as promessas que Deus tem sobre a igreja, aquilo que o Senhor ainda vai fazer, aquilo que o Senhor ainda pode fazer através de nossas vidas, né? Então a expressão também ela é muito propícia aí aos nossos dias. Quando essa expressão também aparece na história bíblica, ela está fazendo o povo, ou está tentando fazer o povo de Israel olhar para as suas origens. Olha que fator interessante.
Quando nessas 6 citações nós lemos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na verdade, essa expressão aparece com a intenção de fazer o povo de Israel olhar para o seu início, olhar para o seu princípio. Quando essa expressão aparece na Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu quero repetir para ficar bem gravado aí na sua mente mesmo, não é? É para fazer o povo de Israel olhar para o Deus que tinha chamado. Ou seja, enquanto o povo estava enfrentando um momento de adversidade, ou até mesmo um momento de rejeição divina, como é o caso do texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 22, era para fazer esse povo pensar assim: olha, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, olha de onde nós saímos, olha aonde nós começamos, olha para as promessas que Deus fez para a gente, e todas essas promessas vão se cumprir, porque Deus tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e isso significa que Ele tem uma aliança com a gente também. Então, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me arremete a olhar para as nossas origens. E muitas vezes, irmãos, como é bom olhar para as nossas origens. Porque quando Deus nos chamou e nos vocacionou, ou nos trouxe para o Evangelho lá atrás, Ele nos fez promessas. Talvez você que está me acompanhando aí através dessa transmissão, recebeu uma promessa de ministério, de ser um missionário, de ser uma missionária, de ser um pastor, de ser um evangelista, de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra a crianças, de cantar no ministério de louvor, de tocar no ministério de louvor, de fazer algo para Deus, né? Então, ou seja, lá no nosso início, Deus fez aliança com a gente. Eu lembro quando eu me converti lá no meu início, Deus fez aliança comigo. Deus fez aliança de ganhar almas, Deus fez aliança ministerial, Deus me chamou para um propósito, e quando eu oro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a minha mente e o meu coração precisam ser arremetidas lá para aquele ponto de partida, para as minhas origens, né? De trazer à minha memória quem eu era, para que eu identifique o momento que eu esteja vivendo, e possa talvez conseguir voltar aos princípios, aos primórdios daquilo que Deus me escolheu, né? Então, quando eu uso essa expressão, quando eu, pastor Tiago, utilizo dessa expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó, talvez eu precisava me lembrar lá dos irmãos que me ganharam ao Evangelho, né? Que me levaram para a igreja, que me conduziam ao monte para orar, para buscar ao Senhor, que pagaram um preço de oração, para que eu aprendesse o Evangelho de forma correta, de forma pura. E hoje, irmãos, eu sou muito grato a esses irmãos. Eu tive uma escola muito cruel, né? Eu vou usar uma expressão feliz, cruel no que se diz respeito a exigente, né? Quando Deus fez essa aliança comigo lá nos meus primórdios, eu tive uma escola muito exigente. Eu caminhei com irmãos que exigiam muito de mim, né? Isso foi bom para a minha espiritualidade, porque isso me fez ser um crente raiz e não um crente Nutella, né? Irmãos que me ensinaram que quando se ora no monte está mais perto de Deus. Então, coloca dentro do coração da gente até os dias atuais uma necessidade de buscar Deus no monte, porque eu me converti aprendendo que Deus é Deus dos montes, né? Que Deus ouve as nossas orações nos montes. Eu me converti com irmãos que eram irredutíveis diante do pecado, então isso gerou em nós um nível de santidade, de santificação mais elevado, fazendo com que a gente não concordasse e continue não concordando com algumas coisas até os dias atuais. Quando eu fui para o ministério não foi diferente, meu pastor era muito exigente. Quando eu formei no seminário, eu fui trabalhar, meu irmão, com o pastor Manuel Alves da Rocha em Bom Despacho, e aí só quem conhece pastor Manuel entende as minhas palavras, né? Um pastor que excluía gente da igreja porque o crente estava com o nome no SPC, porque fulano de tal foi para a exposição, o irmão ia para a exposição no sábado, e aí ele chegava no domingo no culto, ninguém avisava ele nada, o pastor lia o nome dele lá na frente, falava, só estou excluindo fulano de tal, porque ontem ele estava na exposição. Então, mesmo ministerialmente, fez com que o nosso nível aí de exigência ficasse um pouco maior. Aí talvez você comece
começa a me entender, né, as minhas posições relacionadas a alguma coisa, é porque a escola da gente foi uma escola mais cruel, mais pesada, e são escolas que não podem morrer, que não podem acabar. E eu oro muito a Deus para que eu continue com essa escola, né? Então, quando eu vejo um obreiro, quando eu vejo alguém começando, quando eu olho para alguém que está querendo começar a pregar a palavra de Deus, eu sempre penso em exigir mais, porque exigiram muito de mim nesse começo. Então, quando eu oro ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu preciso olhar para as minhas origens, né? Eu usei aqui o meu exemplo, mas para que você utilize do seu exemplo. Talvez quando a gente vê aquela expressão assim, quero voltar ao primeiro amor, quero estar diante do primeiro amor novamente, quero voltar a ser quem eu era. Então, quando nós precisamos utilizar dessa expressão aí, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é para que eu olhe para quem eu era, para quem eu deixei de ser, e comece a correr atrás e a recuperar, para que eu sirva a Deus de forma como Ele é digno, de forma como Ele merece, né? Então, esses aí são os motivos a qual fez essa expressão aparecer na Bíblia. Essa expressão também nos ensina algumas formas da ação de Deus. Quando essa expressão aparece nas 6 citações bíblicas, além de arremeter a uma promessa, além de falar da terra prometida, além de fazer com que nós venhamos olhar para as nossas origens, essa expressão também, ela demonstra para nós 3 formas, são 3 homens citados, então ela aponta para nós 3 formas da ação sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, né? O primeiro nome mencionado é o nome de Abraão, o Deus de Abraão. Irmãos, quando eu falo para você sobre o Deus de Abraão, o que vem à sua mente? Eu vou falar para você o que vem à minha mente quando eu uso a expressão Deus de Abraão. Eu me lembro do Deus que provê, do Deus que tirou um homem da casa de seus pais, da sua família, da terra em que ele vivia, e colocou esse homem em direção a uma terra desconhecida, e que no período dessa jornada cuidou desse homem em todos os aspectos que você imaginar. Deus sustentou Abraão no deserto, Deus sustentou Abraão no Egito, Deus sustentou Abraão em terras inimigas, Deus proveu livramento para Abraão, Deus foi o Deus da provisão sobre a vida de Abraão, não apenas no Monte Moriá, quando ele vai levar o seu filho em oferta, em sacrifício a Deus, não é? E aí lá no momento da degola, o Senhor provê para Abraão um cordeiro, e aí, não apenas nesse episódio, não apenas a caminho do Monte Moriá, quando Isaac pergunta, papai, está aqui a lenha, papai, está aqui o cutelo, mas cadê o sacrifício? E Abraão responde para ele assim, Jeová Jiré, Deus proverá. Não apenas isso, eu até imagino que Abraão falou ao seu filho Isaac essa frase, Jeová Jiré, Deus proverá, por tudo o que Deus já havia provido sobre a vida de Abraão até aquele dia. Irmãos, quando Abraão fala para Isaac Jeová Jiré, eu não vejo Abraão falando Jeová Jiré no sentido futurístico da frase. É um reconhecimento de alguém que experimentou a provisão de Deus até aquele dia e que tinha plena convicção no seu coração de que o mesmo Deus que proveu sobre a sua vida até o Monte Moriá iria prover também um sacrifício para aquele dia de oferta. Então, quando eu uso essa expressão Deus de Abraão, eu me lembro do Deus que provê, do Jeová Jiré. Eu acho que é a expressão, uma das expressões, melhor dizendo, mais fortes que nós conseguimos atribuir sobre a vida de Abraão. A expressão mais exata, a característica mais fiel
que nós encontramos sobre a vida de Abraão é o Deus que provê, porque Deus proveu. Deus cuidou de Abraão em todos os aspectos possíveis de sua jornada, né? Deus proveu. Quando eu uso essa expressão Deus de Abraão, eu preciso me lembrar do Deus que tudo provê. Meu irmão, nós vivemos tempos de crise, nós vivemos tempo de escassez, de vacas magras, e ainda somos otimistas. Eu digo que somos otimistas porque a Organização Mundial de Saúde nos prometeu uma vacina eficaz ano que vem contra o Covid-19. Nas melhores das intenções, as vacinas que estão sendo testadas já no Brasil podem dar certo e a gente recupere uma normalidade até um pouco antes do que o ano que vem, né? Mas imagine José do Egito quando interpretou o sonho de Faraó e chegou à conclusão que a terra passaria por uma crise de 7 anos. Então o nosso 1 ano aí, irmão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é otimista. Imagine Isaac, que viveu fome sobre a terra durante 3 ou 4 anos. Imagine Abraão, que viveu fome também sobre a terra durante 3 ou 4 anos, né? Imagine aí. Imagine José do Egito, que viveu crise durante 7 anos. Imagine Elias, que viveu crise durante 3 anos sem cair chuva e nem orvalho sobre a terra. A nossa perspectiva de 1 ano, meu irmão, ela está muito boa. Mas em tempos de crise eu preciso aprender que o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão é Deus provedor. É Deus que provê sobre a sua vida, meu irmão. É Deus que vai mandar o recurso quando você achar que não tem mais recurso. Talvez a gente queria comer picanha, mas Deus vai fazer a gente comer linguiça Maria Rosa. Mas Ele vai prover a linguiça Maria Rosa, pode ter certeza. Talvez não é tempo de picanha, talvez não é tempo de edificar, talvez não é tempo de ajuntar, talvez não é tempo de arrecadar tesouros, mas é tempo de experimentar a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Quando esta expressão aparece na Bíblia, nos ensinando a respeito do Deus de Abraão, eu aprendo que o Deus de Abraão é o Deus provedor, é o Deus que tudo provê. Recebe essa palavra aí na sua vida, na sua casa, na sua família, e entenda, meu irmão, que o seu Deus é o Deus da provisão. Amém? O segundo nome que aparece junto dessa expressão bíblica é o nome de Isaac, né? O Deus de Abraão e Isaac. Quando nós ouvimos o nome de Isaac, assim como quando ouvimos o nome de Abraão, algo vem ao nosso coração. Quando ouvimos o nome de Isaac, algo também precisa vir ao nosso coração, né? E quando falamos esse nome Isaac, sabe do que lembramos? Daquilo que é sobrenatural, né? Isaac experimentou o sobrenatural de Deus, a colheita do 100 por 1 num tempo de fome, meu irmão. Isaac é o sobrenatural, ele vem de uma mulher que se engravida, né, aos 90 anos de idade, né, é o filho do sobrenatural, é o menino dos impossíveis, né? Quando tudo dizia que não, para Isaac Deus disse sim, né? O rapaz permanece solteiro até os 40 anos de idade, e aos 40, quando ele arruma um casamento e tendo uma promessa divina, assim como a sua mãe, a mulher é estéril. E aí a sua esposa vai engravidar quando ele já tem 60 anos de idade. Isso é sobrenatural, irmãos. E aí a mulher que não podia ter filhos engravida de gêmeos. Isso é sobrenatural, irmãos.
Deus cuida de Isaac como ele cuidou de Abraão, lá na terra do Egito e na terra dos inimigos também, que me fugiu o nome aqui, não lembro se é os filisteus, fugiu o nome, se é os amalequitas, não vou recordar mais o nome aí, se alguém souber, deixa no comentário aí para mim. Deus cuidou dele de forma sobrenatural. Como, irmãos? Onde, num período de fome sobre a terra, alguém experimenta uma colheita 100 por 1? Isso é sobrenatural, irmãos. Enquanto os povos vizinhos, enquanto o exército inimigo estava custando colher para a própria sobrevivência, Deus deu para Isaac 100 vezes mais do que ele havia plantado. Não tem explicação, irmãos. Deus de Isaac é o Deus do sobrenatural. Deus aparece para Isaac como ele apareceu a Abraão, e isso é sobrenatural. Não tem outra palavra que define melhor Isaac do que o sobrenatural de Deus. Quando eu ouço essa expressão Deus de Isaac, eu estou falando de um Deus que é sobrenatural, que foge à regra. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui. O Deus que você serve, ele é sobrenatural na sua vida, mesmo em tempo de crise. Amém, meu irmão? Deus vai se revelar a você. Agora é hora dele cuidar de você. Agora é hora de você experimentar o sobrenatural de Deus. É no deserto que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. É no deserto que o mar se abre, irmãos. É no deserto que cai maná e carne do céu. É no deserto que Deus manda coluna de fogo. É no deserto que Deus nos dá a cabeça dos nossos inimigos. É no deserto que nós encontramos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer mostrar para você o poder dele de forma sobrenatural. Quando eu me lembro de Isaac, quando eu ouço essa expressão Isaac, eu estou me arremetendo ao Deus que faz coisas sobrenaturais sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é sobrenatural, é Ele que cuida de cada um de nós, né? É Ele que cuida, Ele que cuida, né? Deus é sobrenatural, irmãos. O que tem acontecido em nossas vidas esses dias é sobrenatural. Eu posso dizer, enquanto Igreja Batista Nacional Atos, né, que o que Deus tem feito em nossas vidas é sobrenatural. Num tempo de crise, às vezes a gente vê muito pastor reclamando de frequência, de pregar de máscara, de colocar irmãos na igreja. E olha o que Deus fez na nossa vida de igreja durante esse período de pandemia, nos trouxe para um lugar mais acessível, um lugar maior, mais bonito, a nossa igreja ficou mais bonita, os irmãos estão vindo mais à igreja do que vinham anteriormente, né? E por quê, irmãos? É sobrenatural. Deus tem cuidado da nossa vida de forma sobrenatural. O sobrenatural de Deus que tem nos alcançado, eu tenho certeza. O Deus de Isaac, o Deus do sobrenatural, ele vai demonstrar o sobrenatural sobre a sua vida, meu irmão. Creia nisso. Recebe essa palavra de Deus aí sobre a sua vida. Pare de reclamar, para de murmurar. Para de ficar olhando só para aquilo que dá errado e saiba que o Deus do sobrenatural vai te curar, é sobrenatural. O que é sobrenatural, pastor? É aquilo que foge o natural, não é? Talvez você está esperando a cura através de um remédio, Deus vai te curar através da unção dele, através dessa palavra, através dessa mensagem. Deus está te curando aí agora, porque ele é sobrenatural, meu irmão. Nosso Deus é assim, o Deus de Isaac, ele é sobrenatural. Amém? O terceiro nome que aparece nessa expressão bíblica, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando você ouve o nome Jacó, quando você escuta o nome Jacó, o que vem à nossa mente, ao nosso coração? Em Abraão eu lembro da provisão. Em Isaac eu me lembro do sobrenatural. E em Jacó? Em Jacó eu me lembro do Deus que muda a vida de um homem, o Deus que transforma vidas. Irmãos, quando eu falo para você essa palavrinha Jacó, sabe o que você lembra? De alguém lutando com o anjo no vale de Jaboque. Sabe de qual louvor você se lembra?
me dá minha vitória para depois subir, me dá minha vitória para depois subir, não é? É isso que vem à nossa mente, de um homem que guerreou com um anjo até alta madrugada e agarrou nesse anjo e falou: eu não te solto enquanto a minha vitória você não me der, não é? Se você não me der a vitória, eu não te largo. E o anjo me solta, e vendo o anjo que o Jacó não ia largar, fere ele na coxa, né, para que ele sentisse ali uma dor e largasse o anjo por conta daquela dor. E aí, na hora que ele larga o anjo fala para ele assim: olha, a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó e sim Israel. O que simbolizava para ele uma transformação muito grande, porque Jacó, a palavrinha e no grego é Jacob, né, que transliterado do grego para o latim, o português, vai chegar aqui Tiago, né? Tiago é de origem do nome Jacó, e esse nome Jacó significa traiçoeiro, trapaceiro, esperto, né? Era o significado do nome, o significado ruim. A mãe, Rebeca, deu esse nome porque o filho, ele receberia uma promessa que colocaria ele acima do irmão mais velho, que nasceu primeiro, né? E aí ele nasce agarrado no tornozelo. Aí os pais olham para a criança: ó, que bonitinho, está agarrado no tornozelo, que vai chamar Jacó, traiçoeiro, trapaceiro, esperto, né? E então ele tem no Vale de Jaboque esse nome que, entre aspas, seria meio que amaldiçoado, ou que traria características negativas sobre a vida dele. Ele tem o nome dele mudado para Israel, que significa pai do povo de Deus, né? Olha que fantástico, né? De traiçoeiro, trapaceiro, esperto, a pai da nação de Deus, né? Olha que fantástico. Quando isso acontece, aí é o Deus de Jacó, o Deus que muda a vida de um homem. Então, quando eu me lembro nessa expressão aí, o Deus de Jacó, o que eu me lembro? O Deus que muda a vida de um homem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus pode mudar a minha vida, que Deus pode mudar a sua vida, porque Ele é Deus que muda a vida de um homem. Talvez você está aí preso em médicos, remédios, ou talvez você que está assistindo essa mensagem aí está preso em vícios, em alcoolismo, ou você está preso em pecado, aquele pecado que você pratica, que você comete, que ninguém sabe, que só você sabe. Ou você leva uma vida, aquela vida assim, tentando servir a Deus de forma certa e não consegue, né? E você nunca consegue servir a Deus da forma como deveria. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de Jacó, o Deus que transforma a vida de um homem. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te libertar do pecado. Deus pode te libertar dos vícios. Deus pode te libertar dessa enfermidade. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a vida do seu marido. Deus pode mudar a vida da sua esposa. Deus pode mudar a vida dos seus filhos, porque Ele é Deus que muda a vida de um homem. Sabe quando você ouve aquela expressão assim: ah, fulano de tal não tem conserto? Mentira. O nosso Deus é o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó, Ele muda a vida de homens. Creia nisso, meu irmão. Deus pode mudar a sua vida sim. Continue orando por essa pessoa, sabe por quê? Deus pode mudar a vida dela sim, em nome de Jesus. Porque o Deus de Jacó é o Deus que muda a vida das pessoas. Ele mudou a minha vida. Irmão, se eu te contar como era a minha vida e quem eu sou hoje, você ficaria surpreso, porque Deus mudou demais a minha vida, irmãos. O meu fim talvez teria sido numa roda de usuário de drogas. Quase todos os meus amigos, as pessoas que me cercavam antes de eu conhecer, se envolveram no mundo das drogas e alguns até morreram nesse mundo. E Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus transformou a sua vida. Não desista, Ele vai transformar a vida de quem você está orando, de quem você está intercedendo também.
O nosso Deus é Deus que quebranta corações, é Deus que transforma corações na presença dele. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Embora hoje, em nossas orações, nós chamamos pelo nome de Jesus, não é? João 14 nos ensinou isso. No Antigo Testamento se usava essa expressão, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, nos nossos dias, nós oramos mais em nome de Jesus, né? Porque o próprio Senhor, em João 14, nos ensinou a orar em nome de Jesus. Devemos saber que o nosso Deus é Deus de provisão, é Deus do sobrenatural, é Deus que muda a vida de homens. Então, irmãos, embora a gente não use mais tanto assim essa expressão, ela que se tornou um chavão, é claro, mas a gente não usa tanto nas nossas orações, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu preciso aprender e entender que a ação sobrenatural de Deus continua sendo a mesma. O nosso Deus, diz Apocalipse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Deus possui um atributo divino que ele não compartilhou com a sua criação, que se chama imutabilidade, quer dizer que Deus não muda, quer dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação, né? Quando nós falamos de imutabilidade, nós estamos falando que Deus não pode mudar os seus planos, não, porque Deus muda os seus planos, viu, meu irmão? Lembra lá do rei com o profeta Isaías, Ezequias, né? O profeta chega e fala para ele: você tem uma enfermidade, você vai morrer, conserta a tua casa. E aí o profeta vira para o canto da parede, ora, chora. Antes que o profeta, o rei, né, vira para o canto da parede, ora, chora. E antes que o profeta saísse dos portões do palácio, Deus vira para Isaías e fala assim: volta lá e fala para o meu servo que eu acabo de acrescentar mais 15 anos. Deus mudou seus planos. Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Eu poderia citar outros exemplos bíblicos de decisões que Deus já estava tomada, decisões de Deus tomadas. E Deus voltou atrás e mudou. Deus falou que ia destruir o povo, meu irmão, um punhado de vezes. E ele foi lá, por conta da oração de Moisés, não destruiu. Por conta da misericórdia, em 2 Reis 13, não destruiu. Deus disse que ia fazer coisas e depois mudou de ideia, porque os planos de Deus podem sim sofrer alguma alteração, porque Ele é Deus. Agora, Deus na sua essência jamais muda. Sabe o que a imutabilidade quer dizer? Que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e Ele vai continuar sendo o mesmo eternamente. Meu Deus, o nosso Deus nos ama sempre, o nosso Deus é misericordioso sempre. O nosso Deus é Deus do sobrenatural sempre, Ele não mudou. O nosso Deus é Deus da provisão sempre, Ele não mudou. O nosso Deus é Deus que transforma a vida de homens sempre, constantemente, Ele não mudou. Porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Talvez você pense assim: pastor, as coisas mudaram. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo abençoador e Ele continua sendo misericordioso. Às vezes nós mudamos, né? Não servimos a Deus como servíamos no passado, não buscamos a Deus como buscávamos no passado, e aí, né, a coisa não acontece do jeito que a gente esperava. Mas o nosso Deus, esse jamais muda. Amém? Se lembre disso, tenha isso aí no seu coração. Embora hoje a gente ore mais em nome de Jesus do que ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu não posso me esquecer nunca que o nosso Deus continua sendo o Deus da provisão, do sobrenatural e o Deus que transforma vidas em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixe um joinha aí, dá uma curtida, né? Sobe os coraçãozinhos aí para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe o seu amém aqui nos comentários, o seu glória a Deus. Nós já estamos terminando, já estamos chegando ao fim de mais esse estudo.
Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão e você também que vai nos acompanhar ou está nos acompanhando através do YouTube, depois onde a gente vai postar essa mensagem aí no batistanacionalatos@youtube.com. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado aí aos irmãos Fernanda e Eurico, Rian e Evelyn, Maria Odete, o Nilton Israel, o Juninho, são irmãos que entraram aí durante a transmissão e nos acompanharam. Não aparecem todos para mim, né? O irmão Fernando Mendes, que Deus abençoe aí a todos os irmãos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Nilton Israel, isso, glória a Deus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão, que essa palavra continue aí alcançando a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Quero só lembrar você que na quinta-feira nós temos o nosso culto aqui na igreja de forma presencial, às 19h30, venha participar, convide alguém para estar com você, em nome de Jesus. A irmã Maria Odete colocou aqui, que o problema não está em Deus, e sim em nós, não é? Então, glória a Deus por isso, é a gente que precisa mudar, né, minha irmã? É a gente que precisa mudar. A gente quer que Deus muda, mas não é Deus que mudou, né? Somos nós que precisamos aí chegar no eixo e começar a agradar o nosso Deus. O Rian disse, né? Amém, glória a Deus por isso. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.